Olá a todos. Hoje, 25 de abril de 2020, eu venho aqui em antecipado, agora que são 18 horas e 26 minutos, gravar esse áudio para vocês. Do meu encontro que tive recentemente com Mesatáritos, que é de uma linhagem dos filhos e filhas do próprio Zamaniel. Então guarde bem esse nome, Mesatáritos. Estou gravando esse áudio em antecipado. Pedi que o nosso artista, que pediu que de agora em diante eu não falasse mais o seu nome, eu pedi ao artista do nosso grupo que desenhasse Mesatáritos. Então, assim que ele me entregar a imagem desenhada, eu estarei passando para vocês, junto com a especificação da galáxia, do sistema solar, da quantidade de planetas e luas. E aqui nesse áudio eu vou contar o porquê que essa família estelar de Mesatárito são os filhos de Zamaniel. E aí você vai entender. Mas antes de iniciar esse áudio específico, eu quero aqui tirar as últimas dúvidas das pessoas, tá? Bom, para você que está chegando aí no canal do Rodolfo, obrigado, seja bem-vindo. Apesar do canal não ser meu, seja bem-vindo. Como eu falei, o Rodolfo humildemente pediu, autorização para colocar esses áudios que gravo aqui para vocês através do WhatsApp, como também pediu para inserir os áudios antigos do meu canal do Facebook, Agnachete e Henrique, certo? E eu autorizei ele, gravei até uma mensagem, ou escrevi, não me lembro agora, autorizando. E está autorizado e ponto final. Somente o Rodolfo, tá bom? Se você quiser compartilhar o meu áudio com alguém da sua família, aquele que eu autorizar, pode compartilhar sem problema algum. E por que da minha chatice de pedir para você não compartilhar nada que eu falo? Porque a história que eu conto é a história da minha vida, é a história do meu contato com esses seres. Então você aqui, como aí no canal do Rodolfo, você é ouvinte. E você ouve, evidentemente, porque você quer. Independente das críticas e do crítico, aquele que ouve e critica, ou aquele que ouve e elogia, os dois ouvem porque quer. Ninguém é obrigado a nada. Certo? E antes de iniciar esse meu encontro em Patos de Minas, Minas Gerais, com esse filho de Zamaniel, eu quero dar esse recado, por quê? Porque na data de ontem e hoje, às 17 horas e 35 minutos, eu estive online no Facebook e vi várias mensagens que pessoas novatas, têm me mandado, pessoas essas que têm me ouvido no meu canal e outras pessoas que passaram a me conhecer através do canal do Rodolfo e outras porque um ente querido seu me ouve e comentou sobre mim com a pessoa e a pessoa
passou a levar a sério aquilo que eu falo e colocar em prática e ver as coisas, né, na vida dela mudarem. Então, esse áudio no início que eu estou fazendo agora é um áudio explicativo, porque essas pessoas antigas de 2016 e essas que chegaram ontem, e você que está me ouvindo a primeira vez hoje, a maioria dessas pessoas, elas estão me mandando mensagens no Facebook. Entre as mensagens, 90% delas são de elogio. Tanto é que eu faço print de todas elas. Certo? E 5% são perguntas a respeito de onde encontrar determinados temas. E os outros 5% são pessoas boas reclamando comigo que o Rodolfo, né, às vezes deixa algumas pessoas me criticarem lá no canal deles, no canal dele, né? Bom, eu não tenho controle sobre o canal do Rodolfo. Eu não tenho. Certo? Então, eu falei recentemente, inclusive com o Rodolfo, que algumas pessoas estavam me incomodando, né? Porque queriam que eu falasse pro Rodolfo que eu estava sendo criticado. Eu não esquento a cabeça, tá? Você que critica pode continuar criticando, você que me julga pode continuar me julgando, você que esteve comigo no passado e que compartilhou das coisas que falei e por algum motivo você foi tirado do grupo e hoje você é um revoltado, né? E que fica usando de soberba para baixo e para cima, pode continuar também. Eu não importo com essas coisas. Não importo. Primeiro, porque eu sei quem eu sou. Segundo, é que eu não devo satisfação da minha história para ninguém. Terceiro, que eu nunca bati na porta de absolutamente ninguém para pedir nada. Nada. Então eu não liguei para você, não te mandei e-mail, não te mandei mensagem pedindo que você me ouvisse e pedindo que você acreditasse em mim. Pelo contrário, eu digo para você não acreditar em mim e muito menos para você compartilhar meu trabalho. E isso entra de acordo com o que eu falei aqui nesse mesmo áudio. Por quê? Da minha chatice de não querer que você compartilhe a minha fala, a minha experiência com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu tio, com os seus primos também. Por quê? E também com seus amigos, com o seu patrão, com o seu encarregado. Por quê? Porque se você me ouve, você tem duas alternativas. Achar engraçado tudo que eu falo e levar como uma história escrita com E. Ou você tem o direito de levar como uma história escrita com H. Porque compete a veracidade da minha fala ao retrato da minha própria vida, onde eu nunca tive que dever satisfação para ninguém. Então, se você me ouve e você pratica e deseja que a vida do fulano lá, seu parente, seu amigo, seu patrão, seu encarregado, também seja mudada por algum aspecto, eu digo para você não falar de mim para ele. Por quê? Porque o marido, ele pode ter uma relação boa com a sua mulher com o seu marido.
o pai com os filhos com os pais e a família num geral. Você pode ter um bom relacionamento com o seu encarregado, pode também ter um bom relacionamento com o seu patrão, e tudo isso ser desfeito por você querer introduzir a minha experiência para que essas pessoas aceitem como você aceitou. Então, se você fizer isso, você vai causar transtorno para a sua vida. Porque você que gosta de mim, quando me vê ser criticado, vai querer debater com a pessoa. E aí você está perdendo tempo. Porque em todos os meus vídeos, que eu tenho gravados lá no meu canal, e eu venho sempre frisando isso, é um erro a pessoa que discute com a outra por causa de mim. Certo? Então, talvez, de uma forma hipotética, você, ao compartilhar o meu áudio com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com seus primos, com seus avós, com seu patrão, com seu encarregado, ou você, patrão, compartilhar com seus funcionários, e um dos seus funcionários, ou dentre o meio dessas pessoas que eu mencionei aqui, dizer que não acredita e que tudo que eu conto é uma mentira, você pode ficar ofendido e magoado com aquela pessoa. Então aqui não é um culto religioso que você tem que protestar a sua fé. Porque eu não preciso nem da sua opinião para falar, nem se você acredita ou não. O interessante é que eu vou continuar falando. Eu falei para vocês recentemente que eu voltei atrás na linha temporal, pedi que eles me dessem essa prerrogativa e vi como minha vida seria se eu tivesse recusado a proposta de Agnachet em 2016. Eu fiquei um determinado tempo dentro da linha temporal em corpo físico e vi que tudo de bom estaria acontecendo na minha vida. Tudo. E não algumas coisas, é tudo. Eu não teria encheção de saco, ninguém teria me conhecido. Eu costumo dizer que eu tenho uma família postiça, que muitos deles nem sabem realmente quem eu sou. Mas me respeitam pelo homem que eu sou. Entenderam? Então, resumindo isso, eu vi que de 2016 até a data de ontem, eu teria paz, sossego e não teria que ter processado as pessoas que processei e nem teria que abrir novos processos criminais. Porque essas pessoas não teriam passado pela minha vida. Elas não teriam me conhecido. E quando eu vi aquilo ali, eu chorei tanto. E eu sou um homem que, para eu me emocionar, tem que ter uma razão e um fundamento. Porque uma vez eu aprendi com uma pessoa que hoje não faz sentido nenhum para minha vida, mas eu aprendi com essa pessoa, e aquilo que é bom a gente guarda. Uma vez ele disse para os filhos dele que lágrimas não o comovia. Eu aprendi com ele.
Então, quando eu falo que eu sou seco e duro por dentro, eu sou. Ao mesmo modo que eu posso ser bom, eu sou ruim. Então, depois que eu vi a vida maravilhosa que eu teria levado, onde eu abri mão de muitas coisas, né, para poder falar o que eu falo para vocês, até a ponto de me expor, aconteceu que quando eu fui tirado da linha temporal em corpo físico, a própria pessoa que me colocou na linha temporal ao meu pedido, ela disse assim: "Tu está feliz?" E o meu corpo soltava fumaça, como se eu estivesse saído de um banho quente, né? Eu falei muito. E ali, o semblante daquele ser mudou por um momento. E eu achei aquilo muito estranho. E ele viu que eu não perguntava nada. Ela viu também que eu não perguntava nada. Eu vesti minha roupa. Tentei me fazer de desentendido. E aí, alguma coisa dentro de mim pediu para que eu pudesse retrucar o que tinha sido me falado. E aí eu falei: olha, por que é que vocês dois me perguntaram se eu me senti feliz e se eu estou feliz em ter visto que eu não teria acarretado os problemas que eu acarretei na minha vida pelo fato de ter atendido o que tu me pediu? E aí a Gnachete, uma das pessoas que estavam comigo, ela olhou para mim e falou comigo assim: sabe que ser justo é olhar os dois lados. Não quer ver o outro? O que ela queria dizer com aquilo? Que o lado que eu vi foi o lado da minha satisfação e do meu livramento pessoal. Mas o lado que eu ignorei ver foi o lado das pessoas boas que passaram a fazer parte da minha vida. E aí eu entendi o que ela quis dizer com isso. E eu falei: olha, me mostra em sonho. Foi dito e feito. Naquele dia eu dormi tarde. Era por volta de 1h da manhã. Quando eu fechei os meus olhos, eu tive um sonho tão real. E nesse sonho eu vi as pessoas olhando para mim e sorrindo. E é só isso que as pessoas faziam, olhava para mim e sorria. No outro dia, eu lembrei do sonho que eu tive na noite anterior, porque naquele dia era 1h da manhã, né? Então, o ser que foi me visitar na parte da tarde daquele dia que eu tive o sonho, ele não falou absolutamente nada, mas no outro dia, um ser, ele olhou para mim com os olhos bem arregalados e ele falou comigo assim: sabe por que aquelas pessoas no seu sonho riam para você, para tu? E eu falei assim: por quê? E aí ele me disse: porque elas te têm como uma pessoa que somou na vida delas. E nunca tu deve esquecer daquilo que tu ensina, onde tu mesmo diz que todo mal vem pro bem. Então o mal que você carrega hoje, por ter se exposto, é o bem que você proporcionou às pessoas que precisavam ouvir o que tu falas.
Depois ele foi embora, eu fiquei pensando e eu prometi para mim mesmo que eu ia evitar ao máximo de poder falar sobre esse arrependimento. Então espero que vocês tenham entendido isso. Não me procurem no Facebook, lá no meu inbox, para poder dizer que fulano, ciclano está falando mal de mim. Não me interessa. Não me interessa. O dia que eu me preocupar de verdade, eu não vou discutir com a pessoa ou com as pessoas. Eu não vou. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou ser uma domaria louca que esquece a trouxa de roupa para lavar em casa para fazer putaria na rua. Não vou. Não vou. De bobo, eu tenho só o jeito de falar e de andar. Então não me procurem no Facebook para falar, ó, fulano falou mal de você, ciclano falou mal de você. Não precisa. Não precisa você ficar ofendido por gostar de mim e saber que o outro fala mal. Não precisa. Você me ouviu? Gostou? Leva com você. Então por isso que eu tenho falado para as pessoas, como eu falei lá no meu canal, para que as pessoas nunca compartilhassem o meu trabalho, nunca se inscrevessem no meu canal Aguinachete Henrique e nem desse joia. Nem a favor, nem contra. E eu falei isso em todos os vídeos. E tem muitas pessoas que já fizeram download de todos os meus vídeos, né, para guardar para elas. Uma outra parte das pessoas vem pedir para que eu venha inseri-las no grupo. De ontem para hoje eu olhei o andamento do grupo, que está parado há um bom tempo, né, como todos vocês já sabem, porque ali eu não posto nada. Eu havia dito em áudios anteriores o motivo de eu ter removido, né, todas as pessoas do grupo. Então, de lá para cá, o próprio Facebook ele tem removido os meus vídeos pessoais. Em uma das reivindicações que eu fiz, o Facebook me mandou um link para que eu confirmasse a minha idade, a minha identidade, desculpa. Ali eu tirei fotos com selfie e mandei. O Facebook entendeu que se tratava de mim mesmo nos meus próprios vídeos, né? Apesar das fotos. Fotos você pode usar fotos de quem você quiser, que é fake, né? E é crime também. Então mesmo assim, o Facebook removeu alguns vídeos meus do meu próprio grupo no próprio Facebook. E não removeu e sinalizou o porquê. Simplesmente sumiu os vídeos de lá. O único vídeo que está lá, que eu vi hoje, às 17h35, foi aquele vídeo que eu gravei no dia 15 de janeiro de 2019. Aqueles outros lá que eu gravei, no meu apartamento, na casa do meu irmão, eles foram tirados. Então, como não tem uma sinalização, como você vai fazer a reivindicação? E lá no meu grupo, a única pessoa que administra sou eu. E o acesso no meu Facebook, ele é através de um número de telefone celular exclusivo que eu criei para ele. E do meu e-mail. Então, quando eu acesso, eu recebo notificação de onde eu estou acessando e se eu autorizo a continuação daquele acesso. Quando eu viajei essa semana para Patos de Minas e eu acessei o Facebook por lá, eu recebi a notificação para saber se era eu. E ali eu tive que confirmar algumas coisas, recebi um código via SMS para poder o Facebook ver que era eu. Então, o Facebook te dá essa ferramenta.
E não só o Facebook, mas com a minha conta no Google também, né? Então, eu não recebi nenhuma sinalização de que o porquê que os vídeos foram removidos. Lembrando que ali estava somente a minha pessoa falando, sem nenhuma música de fundo, como todos vocês aí que já participaram do grupo e são testemunhas. E mesmo assim o Facebook, ele demonstrou aquilo que eu falei para vocês e venho falando. Por consequência daquele meu outro vídeo, onde eu interajo com esses seres alienígenas, o Facebook removeu. Então, eu acredito que o Facebook ou alguém lá de dentro tem ouvido, né? Tem ouvido os meus áudios e visto também a propriedade de significância da minha mensagem, né? E o mundo está se tornando um caos. E só as pessoas cegas moralmente é que não conseguem ver. Mas quando conseguirem ver, serão as primeiras a entrar na loucura. Porque eu acredito que a maioria que me ouve nunca passou fome, nunca passou sede, nunca tomou uma porrada na rua, né? Nunca. Então, quando essas coisas começarem a acontecer no mundo, por consequência aí do coronavírus, né? Fomos instruídos a ficar em casa no aconchego social. Amanhã haverá um toque de recolher. As pessoas que no passado, né, foram vítimas da ditadura militar, e as pessoas que estudam o tema até hoje sabem as atrocidades que aconteceu. Da mesma forma que foi a perseguição de Hitler aos judeus. Todo mundo sabe a atrocidade que foi. Então, quando tiver a nova ordem mundial declarada publicamente para todo mundo ouvir numa coletiva ímpar, direto transmitida da ONU, para todas as redes do mundo, aí você vai entender. Certo? Então, a gente começa a sofrer essas coisas, indiretamente ou diretamente, onde essas ferramentas de comunicação, como YouTube, Facebook, elas já começam a oprimir qualquer pessoa que fala sobre o tema. Se você falar do aborto, é permitido. Se você falar das drogas, é permitido. Se você fala a favor do político corrupto, é permitido. Se você fala de morte, é permitido, desde que você não mostre as imagens. Mas quando você fala de homens e mulheres do espaço, você se torna alvo. E não é alvo dessas pessoas que existem por aí, não. Que não acreditam, que só acredita vendo, que já passou na hora de ver, não. Eu falo a outro nível. O nível que eu conheço e sei como é. Mas os canais relacionados a extraterrestre, que forem tidos como deboche e não tiver uma propriedade ímpar na discussão ou na locução do tema, e ele não tiver carregado de um ensinamento por parte desses seres ou um prévio aviso, conforme quem me acompanha desde 2009, mas para os mais novos de 2016 para cá, e que viu que tudo que eu falei cumpriu. Inclusive, eu recebi mensagens no Facebook de pessoas dizendo que
No dia 5 de abril, os prefeitos da sua cidade começou a querer flexibilizar, mas recebeu a repressão dos governos do seu estado, né? E as pessoas mais vividas, e aquelas que são novas, né, de 19, 17 anos, e os maiores, né, de 60, 70 anos, eles entraram em contato comigo, e são pessoas que nem nunca tiveram acesso ao Facebook, nem a minha lista de contatos aqui do WhatsApp, mas que me ouviram através do meu canal e me ouviram também através do Rodolfo, e que vieram me parabenizar e dizer, olha, eu fiz o levantamento junto a amigos meus que estão observando esses acontecimentos e a gente viu que realmente as coisas cessaram e o resto de tudo que foi falado foi uma mera invenção. E são pessoas já aposentadas, que têm tempo para pesquisar, que têm amigos médicos, pessoas que trabalham na área do governo. E essas pessoas vieram me parabenizar porque viu que realmente, se o governo colocasse a flexibilização do dia 5 de abril para cá, não teria problema. Então a gente tem que ficar atento a tudo. Mas vamos aqui fazer esse resumo prolongado que é necessário, porque eu não coloco as pessoas no grupo novamente. A questão não é porque eu coloco, a questão é que eu estou removendo, inclusive, postagens antigas, né, de 2016 para cá, onde eu permitia, né, que as pessoas colocassem lá o que elas quisessem, às vezes coisas insignificantes, né, como mensagem de bom dia, boa tarde, imagem de pessoas tomando café, coisas que não tem nada a ver. Depois eu restringi, né, e só ficou as minhas postagens e aberto ao comentário. Então, quando eu via que 70% das pessoas tinham comentado, eu ia lá e desativava os comentários, porque as pessoas já tinham comentado. Então, se eu postasse lá um vídeo hoje, ou um tema por escrito hoje, só depois de 2, 3 dias é que eu ocultava, né, os comentários, para evitar que aquela página relacionada ao grupo ficasse pesada demais, como eu já expliquei também em outros áudios que você aí, que é mais antigo, recebeu. Então, se você não é meu amigo em comum no Facebook, não se preocupe. É só você me mandar a mensagem no inbox mesmo. Todas as mensagens que eu recebo no inbox, eu printo e copio o link do Facebook, né? Porque o dia que a pessoa permitir que eu fale que ela me mandou tal mensagem e ela dizer que não, vai estar lá para provar que ela me enviou a mensagem. Então é necessário fazer isso, tá? E por último aqui, para me iniciar o meu relato mesmo, agora já são 33 minutos, né, de áudio. Hoje é dia 25 de abril. 25 de abril de 2020. A qualquer momento, eu vou remover os meus vídeos do meu canal. Eu não vou deletar o meu canal. Eu vou remover os vídeos. Talvez eu deixe um, ou nenhum, ou 3, ou 10, mas eu vou remover. Tá? Então, você que está me ouvindo no meu canal e no canal do Rodolfo, e vai ter acesso aqui a esse áudio, pode ficar despreocupado que o Rodolfo me pediu autorização para poder compartilhar os meus áudios antigos e esses novos aqui no canal dele, né? E eu autorizei por áudio e por mensagem escrita, para dar para ele também uma contraprova,
de que é com o meu consentimento que eu permito que ele divulgue aquilo que ele achar que ele deva divulgar. Por quê? O canal do Rodolfo é diferente de eu permitir que você, que está recebendo o meu áudio aqui pelo WhatsApp, compartilhe essa mensagem diretamente com um ente querido seu, por aquela explicação que eu já dei. Então talvez você tenha ali uma harmonia no trabalho, uma harmonia familiar, e por causa de uma desavença de uma pessoa dizer que não acredita em mim e você ficar chateada, você pode brigar com a pessoa por causa de mim. E eu não quero isso. Eu nunca pedi isso. Nunca. Tanto é que eu estou tirando os meus vídeos do meu canal, mas eu tenho todos eles salvos. Né? Todos eles salvos. Por quê? Porque aquele canal ali ele só vai servir para eu divulgar o vídeo que indica o acesso ao site. Aquele meu canal no YouTube, ele vai só servir para eu postar outras coisas relacionadas a homens e mulheres do espaço no futuro, que pode ser amanhã, mês que vem, ano que vem, não é verdade? Então é para isso que ele vai servir. Tá bom? Outra coisa, como você sabe que a qualquer momento não terá mais meus vídeos no meu canal, aguarde que o Rodolfo ele vai postar, né, os vídeos recentes, que são esses, né? Vídeos não, áudios recentes, que são esses, e também os antigos, né? Porque já autorizei para ele. Tá bom? É um recado extenso, mas é necessário, porque infelizmente muitas pessoas, né, se fazem de mal entendidos, né? Então, como está explicado, não tem como depois a pessoa chorar, né, pelo leite derramado. Então não briguem para me defender. Se vocês forem em outros canais e ver pessoas falando mal de mim, não discuta com a pessoa. A pessoa nem precisa saber que você me ouve. Porque eu já ensinei para vocês que quando a gente fica calado, a gente se coloca na posição de pessoas sábias. Mas quando a gente sai falando, ao Deus dará, a gente se compara com tais pessoas. E aí fica ao seu critério escolher quem que você quer ser. Mas fica aí para você aí a minha dica, ok? Bom, essa semana eu estive em Patos de Minas. Eu tive que comparecer lá para assinar alguns documentos. Foi só um bate e volta mesmo. Então, como eu fico entre o meu apartamento, como eu fico entre a casa da minha mãe, como eu fico entre as minhas outras propriedades, né, e aos meus afazeres diários, que é fechar relatório, prestar consultoria, conversar com algumas pessoas, eu tenho assim, uma rotina muito corrida, certo? Muito corrida. Então eu fui rapidamente em Patos de Minas, cheguei lá, lógico, visitei, né, tudo aquilo que é meu, olhei se estava tudo em ordem, se estava tudo certo, me reuni com as pessoas que lá moram, né, lá trabalham, conversei com eles, perguntei se eles estavam precisando de alguma coisa, depois entrei, tomei um banho, fui descansar um pouco. Eu tinha esquecido de almoçar. Só para vocês terem uma ideia, eu comi, foi um lanche na beira da estrada e tomei bastante café. Depois que a minha mente ficou descansada, porque o que cansa o corpo é a mente,
eu entrei em profunda meditação. E a minha meditação não é fazer nenhuma posição, as quais você deve ter conhecimento aí, internet afora, né? Nem fazer nenhum gestos, nem pronunciar nenhum mantra, nada disso. A minha meditação é ficar calado, é olhar para tudo que está à minha volta. Se eu estiver em um lugar onde a favela é a minha paisagem, é ali que eu me sintonizo. Se eu estiver no meio do mato, é ali que eu me sintonizo. Se eu estiver em um prostíbulo, é ali que eu me sintonizo. Né? Então, a meditação ela parte de dentro para fora. E o que é meditar? Meditar é você fazer um auto-reconhecimento daquilo que você é, daquilo que você representa, daquilo que você pode ser. Depois que você faz isso, e isso é pessoal, você começa a agradecer tudo que está à sua volta, seja bom ou seja ruim. E quando você agradece tudo que está à sua volta, você começa a sentir mudanças. E a mudança ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque o que vem de fora para dentro é postiço. Seria como você olhar um produto numa propaganda televisiva e quando passasse para outra propaganda você esquecesse da anterior. Então não faz sentido receber o que vem de fora e colocar dentro. O interessante é tirar de dentro e colocar para fora. Certo? Então eu olhando ali para aquela paisagem, né, plana, porque lá só tem pequenos relevos, né, pequenos morros, coisa assim superficial, diferentemente de Juiz de Fora, que é muito montanhoso. Então lá é mais plano. E eu olhando tudo ali à minha volta, eu ouvi em audível voz um dos filhos de Zamaniel falar comigo. E ali eu me aprontei, fui a pé mesmo, porque não ia dar tempo de arriar um cavalo, e muito menos eu ia de carro ou algo do tipo. Então eu fui a pé. Andei por alguns metros, quase chegando a quilômetros. Então eu vou deduzir, quer ver? Lá da casa até onde eu estava, vamos colocar assim uns... Deixa eu fazer o cálculo aqui direitinho aqui. Uns 700 metros, por aí. Entre 600 e 700 metros. Não vou dar uma medida precisa porque eu não levei nenhuma trena comigo, né? E lá não tem nenhuma marca no chão mostrando quantos metros ou quantos quilômetros eu andei. Então, eu fui até o local e quando eu me aproximava do local, eu sentia o meu corpo tremer. Eu vou dar um exemplo aqui, principalmente para as pessoas que foram, ou para as pessoas que ainda cristãos ou cristãs. Independente do que você acredita, você que foi um cristão pentecostal, você já viu aquela cena emocional onde ali a pessoa começa a tremer muito durante a pregação, né, do culto, da forma em que a palavra lá de Deus lá, ela é falada, né? As pessoas começam a ter aquela emoção e ali o pastor ele vai incrementando mais por ver as pessoas se deixarem levar por aquilo que ele está falando dentro da Bíblia, e as pessoas começam a tremer, algumas começam até pular, outras começam a falar o que eles denominam, né, como sendo língua dos anjos. Então, se você foi um cristão pentecostal, ou se ainda você
você já deve ter visto essas manifestações. Só que no caso, essas manifestações, no meu caso, elas são diferentes. Mas eu não pulo, não grito, não falo em línguas estranhas. Mas eu sinto assim as minhas pernas, até o couro meu cabeludo tremer. E treme muito. É como se você fosse nu dentro de uma câmara frigorífica e você ficasse ali por 1 minuto e saísse. Você vai sair batendo os dentes. E o segredo do frio é nunca enrijecer o corpo. Quanto mais você se entrega ao frio, mais frio você sente. Aí você vê que também é uma questão emocional, né? Por isso que a emoção é um perigo. Mas quando você se solta no frio e começa a se exercitar, você sente ali o frio, mas você não se entrega a ele. Já nesse caso é diferente. O seu corpo, quem você realmente é, não consegue prevalecer na presença de seres de maior hierarquia. Tem aqueles de menor hierarquia, que a presença deles também são muito forte, mas tem aqueles que você, por mais que você tenha 13 anos, como eu vou fazer agora 13 anos de experiência no dia 20 e no dia 23 de agosto, por mais que eu tenha esse segmento de experiência, não existe uma forma de me conter. Por quê? Porque a minha centelha, a quem eu sou, a quem merece toda a minha satisfação, a quem cuida de mim, a quem é parte real e viva da arquiteta e do arquiteto de tudo, ela olha através da minha visão para aquele ser e ela começa a sentir saudade do real motivo dela começar a existir, conforme eu já contei para vocês a origem de tudo, né? Então, elas começam a se manifestar perante eles. Por quê? Porque a centelha deles, assim como a sua e a minha, é irrepreensível. Porém, a decisão de consciência que tomamos pode condenar a nós mesmos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sua centelha não carrega a sua imundície de pensamento, de moralidade, do que você fez ou deixou de fazer. Ela é pura. Tanto é que em nós, ela representa o corpo de segundo plano. Isso que temos aqui, que é a nossa carne, a nossa pele, os nossos músculos, nervos, tendões, sangue, órgão, de uma maneira geral, é apenas uma carcaça para dar vida àquilo que de fato nós deveremos e devemos ser e representar, que é a originalidade de tudo, do começo de tudo e de todas as coisas, conforme eu também já disse para vocês. Então, quando você chega perto de uma pessoa dessa, não é você que treme, é a centelha te mostrando que você ainda tem um longo caminho para se equivaler àquele que está à sua frente. E aí, quando você é surpreendido pelo desconhecido, como eu sempre falei, que lidar com o desconhecido não é fácil, o que é que acontece? Você não se torna mais a mesma pessoa, porque aquela sensação ela vai perdurar por um longo espaço de tempo. E você vai entrar em conflito dentro de você mesmo. E esse conflito vai te dar força
para você tomar as decisões que você deseja. Aí você vai começar a estudar, aí você vai começar a ter interesse por aquilo que outrora você acreditava de forma parcial, mas não integral. E agora você acredita de forma integral porque você foi aclamado pela sua própria experiência. Então por isso que eu sempre disse, e volto a dizer, que não é fácil estar na presença deles. E eu prometi para vocês que ao ponto em que vocês fossem amadurecendo, eu ia tratando vocês de forma diferente. No sentido de poder implementar uma explicação mais vigorosa, mais normal ao seu entendimento. Então eu fui caminhando, e meu corpo tremia, até o ponto de eu não conseguir andar mais. Porque você sente vontade de sentar. E antes que eu tentasse ter a audácia de seguir em frente, eu parei, dei alguns passos para trás, para poder amenizar aquele sentimento. Foi aí que eu vi uma luz rapidamente cair do céu para a terra. Mas não veio do céu, não. Foi como se uma bola feita de espelho fosse arremessada e o reflexo do sol tivesse batido nela e ela descido. Então você vê aquele lastro. Então aquele lastro ele veio perfeitamente na vertical. Aquela luz desceu. E não era uma nave. Era a pessoa que daqui pouquíssimos dias, assim que o nosso artista aqui entregar a encomenda que eu fiz a ele, onde ele retrata esse ser, filho de Zamaniel, e vocês irão ver, ele é quem apareceu. A responsabilidade da sensação e das anomalias que aconteceu ali, naquele lugar, é dele. Agora eu vou falar para vocês por que que ele é filho de Zamaniel. Zamaniel, ele esteve comigo, como está e estará, em todos os momentos da minha vida. Todos. Todos os momentos da minha vida. Eu já tive experiências incalculáveis perante Zamaniel, perante Atilio, perante Acar, Mereconoab, a própria Agnachete em si, que se torna liderança sob todos eles, porque é ela quem me apresentou todos eles, e todos aqueles que vêm a mim, vêm pela minha história com a Agnachete em si, como também a minha história com esses outros seres, que faz outros seres ter interesse na minha pessoa a ponto de querer conhecer e saber quem é. Como também eu já falei para vocês como funciona. Então Zamaniel, além dos 7.023 códigos e símbolos que eu denomino como sigilos, então sigilos são 7.023, códigos são 7.023. Nenhum a mais, nenhum a menos, que ele confiou a mim. Fora as vezes que ele me chamou para ele
e juntos nós fomos em outros sistemas solares, passamos por trocentas galáxias, e como eu expliquei aquele dia, você passar por uma galáxia não significa que você esteve nela. Eu até dei comparação, que foi aquela lá de Porto de Galinhas, né? Então, você passando em Recife, para ir lá para o Rio Grande do Norte, ou para entrar à esquerda de quem vai e ir para o Ceará, para o Maranhão, você passar por Recife e passar ali nas bordas de Porto de Galinhas, não significa que você esteve em Porto de Galinhas. Agora, se você descer em Porto de Galinhas e você entrar na água do mar, você pode dizer que esteve. Então, como eu passei por trocentas galáxias, eu não posso dizer que fui em todas elas. Mas eu posso dizer que passei. Da mesma forma que o viajante, ele pode dizer, passei por Porto de Galinhas, mas não conheço. Eu só passei por lá. Então há essa diferença. Então Zamaniel, ele já atendeu como atende, não só ele, mas como todos que já esteve comigo até ontem, fora o que vai estar comigo, que eu não sei quem é, ainda hoje, eu acho que ele ainda não veio, porque estou gravando aqui esse áudio. Então, tudo que eu peço para eles me dão. É por isso que eu nem peço mais. Então, tudo que eu peço para mim e tudo que eu peço a eles para fazer para outrem, eles fazem. Mas para fazer para outrem, eles primeiro vão ver quem é aquela pessoa. Porque uma coisa é eu pedir para outrem, outra coisa é eles desejarem fazer. Porque aquilo que eu não enxergo nas pessoas, pelo fato de eu não querer, por às vezes, ser bobo e idiota, eles sabem de có e sorteado. Então, por isso que muitas pessoas já me agradeceu por ter me pedido para pedir algo a eles, e em menos de... foi questão de horas, foi feito. Outros já pediu, ficaram revoltados, começaram a murchar, passaram a não acreditar e, ao ignorar por completo, seguiram de banda. É por isso que eu disse para vocês que eu não sou pastor, nem padre, nem pai de santo, nem mãe de santo. Não sou líder de absolutamente nada. Por quê? Porque aqueles que já me ouviram e se decepcionaram por eu não atender às suas expectativas, como se eu fosse obrigado a fazer isso, essas pessoas, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, entenderam que o que elas falaram, ou o que elas vierem falar, se torna insignificante. E não existe nada mais que destrua uma pessoa que você ignorá-la. Então, como eu não atendi à expectativa das pessoas que me conheceram no passado, me conheceram assim, pela internet, pelo WhatsApp, porque quem me conhece de verdade me tem no seu coração para sempre. E é isso que importa. Qualidade e não quantidade de gente. Então, como eu não atendi à expectativa de tais pessoas, hoje se revoltam,
se sentem traídas por eu não ter respondido no Facebook, por eu ter tirado da minha lista de contatos do WhatsApp. Isso mostra que essas pessoas são o quê? Elas podem responder por elas mesmas. Porque eu não estou aqui para aquele que for embora amanhã, eu correr atrás. Porque pastores, o nome já fala, pastor, não ligado à questão religiosa. Mas o pastor, ele tem mais do que a sua obrigação de apacentar o seu rebanho. É a obrigação dele. Ele ganha para isso. Eu não. Se vocês se consideram a minha ovelha, ou se vocês consideram as minhas ovelhas, todos vocês ficarão na chuva. E muitas morrerão de frio. E aquela que escapar e pular a cerca, não pensa ela que eu vou atrás dela, porque nunca, jamais. As pessoas que eu não atendi a expectativa delas no passado e que ainda me ouvem hoje, através do canal do Rodolfo, elas sabem que nunca, mesmo depois que elas foram embora, eu procurei elas, porque nunca irei procurar. Porque eu não sou líder de ninguém, não sou pastor de ninguém. Eu conto a minha história, da mesma forma que Zamaniel e os demais me contaram as suas histórias. E a história que Zamaniel me contou, tanto é que ele me levou lá, e naquele dia eu estava dentro da nave dele, naquele sistema solar, olhando aqueles 8 planetas e aquelas 2 luas, e eu admirado com aquela beleza, com aquilo tudo. Ele pediu que eu fechasse os olhos e apontasse em qual planeta ele ia me levar, mais por uma questão de instinto mesmo. E eu, sem meditar, sem fazer absolutamente nada, apontei aleatoriamente, de olhos fechados, o meu braço para algum lugar. E deu exatamente, e isso não foi coincidência, ele só me deu essa prerrogativa porque ele sabia em antecipado que eu apontaria a minha mão, o meu dedo para aquele planeta. Então, ele disse para mim que aquele sol, que aqueles 8 corpos planetários, que aquelas 2 luas, ele afirmou, foi criada por ele.